Olá pessoal, como vocês estão? Como vocês estão na leitura? Estão indo bem? Conseguiram ler Mateus? Conseguiram ler todos os capítulos? Eu espero que sim, eu espero que vocês tenham tido uma boa leitura e que tenha sido proveitoso para vocês. Eu não tenho dúvida que se você leu o livro de Mateus, com certeza você está ganhando muito, você já aprendeu muito. E hoje a gente vai estudar um pouco sobre esse livro, vamos estudar sobre Mateus, essa é a ideia da nossa aula de hoje, a gente estudar sobre esse livro de Mateus. É um livro para o Novo Testamento relativamente grande, né? São 28 capítulos. O bom é que no Novo Testamento a gente tem livros menores, então daqui a pouco a gente vai estar pegando uns livros menores e vai ficar mais confortável a leitura semanal. Apesar de que, quando o livro for muito pequeno, a gente vai ler 2 por semana, né? E a gente até vai estudar também 2 por semana. Daqui a pouco a gente chega nas epístolas e aí vai ser formidável porque vai ficar um pouco mais fácil até em relação à leitura. Mas hoje nós vamos estudar o livro de Mateus. É desafiador porque são 28 capítulos, é um livro, como eu disse, relativamente grande, mas é um livro forte, né? É um livro que tem mensagens muito fortes para nós. Afinal de contas, é um livro, como a gente já viu na aula passada, é um livro biográfico que está falando sobre a vida de Jesus aqui na Terra. Então não tem como ser diferente, né? Muito ensino, muitos princípios para a gente aprender. Eu espero que a gente consiga extrair o máximo, né, de princípios, né, extrair aquilo que, ao menos nesse momento, a gente pode dizer que é o mais importante, né? Porque nem tem como a gente dizer isso é o mais importante ou aquilo, né? Mas vamos lá, vamos iniciar o nosso estudo e vamos estar orando antes de tudo, né? A gente viu que um dos princípios no método indutivo é a oração para a gente calar a nossa voz, né, nosso conhecimento humano e buscar em Deus uma revelação. E o Espírito Santo é quem pode fazer isso. Então, que esta seja uma aula, mas que seja também um momento de ministração, né? Ministração, porque é a palavra de Deus que nós vamos estudar. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo que nós temos de estudo. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela revelação da sua palavra. Obrigada por esse livro formidável que é o livro de Mateus. Obrigada porque esse tempo, Senhor, eu sei que é um tempo especial e eu sei que o Senhor vai falar aos nossos corações. Muito obrigada, Senhor. Te rendemos graças pela oportunidade que temos, Senhor, de nos debruçarmos diante da Sua palavra para aprendermos, Senhor, acerca do Senhor, acerca de Jesus. Ó Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo esteja trazendo revelação para a nossa vida, que salte para nós aquilo que é importante, aquilo que é relevante neste momento para nós, Senhor. Eu sei que o Senhor tem muitas revelações para trazer, então, em nome de Jesus, que o nosso coração seja uma terra fértil para ouvir a Tua voz e para receber do Senhor neste dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, esse primeiro vídeo, nós vamos iniciar com um método crítico. O que é o método crítico? A gente viu na aula passada que o método crítico vai nos trazer a autoria, quem escreveu o livro, para quem foi escrito o livro, que é o destinatário, a data, né? Nem sempre é possível a gente acertar a data, saber exatamente qual a data, mas a gente, às vezes o livro, né? Ele nos dá algumas pistas em relação à data. Então, saber quando foi escrito, saber de onde foi escrito e para onde foi escrito, porque alguns livros são escritos para pessoas específicas e outros são escritos para lugares. Então, para quem e para onde? Esse é o método crítico. E a gente vai estudar um pouquinho sobre o autor. Por que é importante estudar sobre o autor? Quando a gente sabe quem foi a pessoa que escreveu e a gente consegue visualizar essa pessoa na Bíblia, encontrar essa pessoa na Bíblia,
facilita um pouco até para a interpretação, quando a gente sabe quem é o autor. Facilita porque a gente sabe o que, que ele viveu, a gente sabe em que situação ele escreveu, quando a gente consegue ver mais ou menos a data, a gente consegue saber as experiências que ele teve, que esse autor teve, pela história da vida dele narrada na Bíblia, e aí de repente ele escreve um livro. Então fica mais fácil para nós quando a gente sabe quem é o autor. Então é bem importante a gente detectar quem é o autor. E a gente vê que nesse livro de Mateus, o livro não, ele não assina seu livro, né? Paulo, por exemplo, quando ele escreve suas cartas, ele assina suas cartas. Então fica fácil da gente saber quem é o autor daquele livro. Por quê? Porque ele assina. E nesse livro, o Mateus não escreve o nome dele no texto bíblico. Anos depois é que se coloca, né, quem foi o autor, é que se consegue detectar, na maioria das vezes, quem foi o autor daquele livro. Quando o autor não escreve e ele não assina, né, vamos colocar assim, quando ele não assina o seu livro. E nesse livro de Mateus a gente vê que o autor, ele não escreve que foi ele que está escrevendo, ele não fala que ele é o remetente, que ele é o escritor. Mas aí o que, que a gente tem? A tradição mais antiga, os pais da igreja, que é uma geração depois dos discípulos, uma geração de pessoas que viveram depois dos apóstolos, que também são conhecidas como patristas, eles concordavam que o autor desse livro era Mateus, o apóstolo de Jesus. Então, eles unanimemente concordavam que o autor era Mateus. Então, atribuiu-se a Mateus a autoria desse livro. E a gente vai conseguir visualizar algumas coisas que dentro do próprio texto que nos remete a Mateus. É o que a gente chama de evidências internas. O que, que é isso? Evidências dentro do próprio livro. Às vezes a gente tem evidências internas. Dentro do próprio livro, o autor dá uma pista ou escreve uma coisa ou outra que remete a ele mesmo, e a gente consegue detectar que foi ele. E as evidências externas são evidências que não estão no livro, mas a história paralela do livro nos fala. O que, que é isso? A história mesmo, a história secular, né? Outros escritores que não escreveram livros, mas que não são inspirados. A história mesmo vai falar e aí vai nos dar pistas que a gente consegue chegar a quem foi o autor daquele livro. Bom, então a gente tem que o autor é Mateus, um dos 12, um dos apóstolos de Jesus. Mateus, então, é o autor. Agora, quando é que esse livro foi escrito? Também não tem datas, a gente não consegue visualizar internamente dentro do livro uma data, mas a gente tem pista. Que pista que a gente tem? A gente tem o capítulo 24 e 25 de Mateus, que vai falar sobre profecias, vai falar sobre coisas futuras que aconteceriam. Vai falar sobre a vinda de Jesus, a segunda vinda de Cristo, e vai fazer um intercâmbio. Ao mesmo tempo que fala sobre a vinda de Cristo, esses capítulos também falam sobre a queda de Jerusalém. A queda de Jerusalém foi algo muito importante para o povo judeu. Foi uma derrota tremenda para o povo judeu. E aí, o que, que acontece? A queda de Jerusalém, aí a gente já vê a história paralela, né? A queda de Jerusalém aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E aí a gente já consegue, então, ter uma noção da data. Por quê? Porque se o livro está escrevendo sobre a queda de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, a gente sabe, então, que o livro foi escrito antes de 70. Então, o que a gente pode colocar aí é mais ou menos entre 65 e 70 depois de Cristo. Por quê? Foi antes da queda de Jerusalém. O certo é isso, que foi antes de 70. Agora, esse período a gente coloca, né? A maioria dos estudiosos acreditam que foi entre 65 e 70, até porque acredita-se também, e eu também acredito, que Mateus, quando ele foi escrever o seu livro, ele utilizou do evangelho escrito por Marcos.
E o evangelho escrito por Marcos foi mais ou menos nessa data, um pouco antes, né? Então, um pouco antes de 65 até 65, 66. Então, se Mateus utilizou do livro de Marcos para escrever seu livro, então foi entre 65 e 70, mais ou menos, a gente pode colocar essa data, tá? Destinatário. Para quem o livro de Mateus foi escrito? O testemunho antigo acredita, ele fala que, sobretudo, esse livro foi escrito para os judeus. A gente já falou sobre isso, né? Quando a gente falou sobre os 4 livros do Evangelho na introdução, que Mateus escreveu para os judeus. Então, o testemunho antigo também fala que Mateus escreveu para os judeus. E a gente tem evidências internas. No próprio livro, a gente consegue visualizar algumas pistas também que nos remetem ao povo judeu. Eu até anotei aqui, vou falar para vocês. Mateus, ele menciona muito Jerusalém, que é a cidade santa, né, a cidade dos judeus. Ele fala sobre sinédrio, ele fala sobre sinagoga. Ele tem um respeito, um notável respeito à lei. A forma como ele escreve, ele demonstra esse respeito à lei, o respeito de Jesus pela lei. E ele frisa isso e menciona isso. Ele fala muito, ouviste o que foi dito, ou seja, no Antigo Testamento, o que está escrito no Antigo Testamento. Ele fala assim, ele fala muito para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Então ele está sempre trazendo o Antigo Testamento, ele está sempre trazendo a Torá, que é o livro dos judeus, né, que é a regra dos judeus, né? Então, também a gente vê uma linguagem rabínica. Mateus utiliza, então, dessa linguagem de mestre, dessa linguagem de professor dos judeus, né? Então, tudo isso são pistas que nos levam a entender que Mateus escreveu para os judeus. Quando a gente estiver estudando o Evangelho segundo Marcos, a gente vai ver que é totalmente diferente. A linguagem, a forma de expressão. Marcos não utiliza tanto assim o Antigo Testamento, né? Não menciona tanto o Antigo Testamento. Então, a gente consegue visualizar aquilo que a gente conversou na primeira aula, né, na aula passada, o conteúdo do livro, né, a estratégia que o autor usou para atingir o ouvinte primitivo. E nesse caso aqui é o povo judeu. Mateus endereçou para os judeus. De onde Mateus escreveu? Também não se sabe, difícil saber de onde ele escreveu. A ideia comum é que ele escreveu de Antioquia da Síria. Antioquia da Síria era o lugar que ele morava, então a ideia é que ele escreveu de lá, mas também não tem como ter certeza, né? Ele morava lá, a ideia é que ele escreveu de lá, tá? Agora, uma outra coisa que evidencia isso é que Inácio era um bispo, um pastor em Antioquia da Síria. E ele utilizou o Evangelho de Mateus. Então, acredita-se que ele escreveu de lá, tá? E agora, para onde foi escrito? Para onde? Para que lugar? Nas regiões onde existiam mais judeus. Por exemplo, a Palestina, muito provavelmente, que é onde os judeus residiam, onde eles se aglomeravam, onde eles ficavam mais. Então, muito provavelmente, Palestina. Então, vamos ver o que a gente tem em relação ao autor. Vamos ver o que a gente pode observar, né? E aí, observar é o quê? Ver o que o texto diz. Vamos ver, dentro da Bíblia, o que a gente tem acerca de Mateus, o que o texto bíblico nos fala sobre Mateus. Primeira coisa, o seu chamado. A gente vê no próprio livro de Mateus, né? No capítulo 9, a gente vê Mateus sendo chamado por Jesus. Vamos ver lá o que está escrito? Capítulo 9, 9, capítulo 9, versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Então, a gente vê aqui, que Mateus estava sentado na coletoria e Jesus estava passando e chamou e disse, segue-me.
e ele deixou tudo e seguiu Jesus. É a primeira coisa que a gente vê de Mateus e ele próprio escrevendo de si, né? Que Jesus passou e o chamou e ele deixou tudo e o seguiu. O nome Mateus é uma contração de Matatias. Contração de Matatias e significa presente de Deus, dom de Deus. Seu nome aparece em todos os quatro livros do Evangelho, em todas as quatro listas de discípulos, né, que se tornaram apóstolos de Jesus. O nome dele está em todas as quatro listas, tá? Sua residência ficava em Cafarnaum, aonde exercia sua profissão. Então, a profissão dele, a gente já viu que ele era coletor de impostos, trabalhava na coletoria, ele era coletor de impostos. Ao ser chamado por Jesus, ele abandonou tudo e passou a seguir Jesus. A gente vê isso em todo o livro do Evangelho. Ele deixou tudo e passou a seguir Jesus. Uma coisa que é muito interessante da gente ver na vida de Mateus é a sua humildade. Ele se cognomina, ele mesmo se chama de o publicano. Tá lá no capítulo 10, versículo 3. Vamos ver lá, capítulo 10, versículo 3. Vamos ver. Ele está falando sobre a lista de discípulos, e aí ele fala assim, ó, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, Zelote e Judas Iscariotes, quem foi que o traiu. Bem interessante aqui, porque ele fala o nome, sobrenome de quem é irmão, ou de quem é irmão dos discípulos, mas os dois que ele fala uma características é de si próprio e de Judas. E são características que não eram muito legais, né? E ele menciona isso. Ele fala de si o seguinte, ó. Mateus, o publicano, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, ele mesmo se chama de o publicano, ele mesmo se chama de publicano, e é bem interessante porque o que era ser um publicano? Ser um publicano era ser cobrador de impostos. A gente sabe que o império que reinava, quem imperava naquela época era Roma. Então, Roma dominava e Roma cobrava impostos do povo judeu. Então, ser cobrador de imposto era cobrar tributo do povo judeu para os romanos. Então não era uma coisa muito legal. E ele trabalhava com isso, né? Então, ó, ele cobrava rendimentos públicos entre os antigos romanos. E os judeus, veja bem, os judeus e os consideravam os publicanos traidores e apóstatas, porque eles cobravam imposto para a nação que os oprimia. Então, veja, Roma oprimia os judeus e agora vem um judeu e cobra imposto para Roma. Então, os judeus já tinham problema com coletoria, com coletor de imposto. Já tinha problema com pessoas da espécie de Mateus. Por quê? Porque trabalhava para Roma. Roma oprimia, cobrava imposto e ele trabalhava para Roma, cobrava imposto do seu próprio povo para Roma. E havia duas classes de publicanos, uma classe superior, que era essa classe formada por romanos, que era quem administrava e tal. E tinha a classe inferior, que era formada por judeus que iam nas vilas cobrando impostos. E a história fala o seguinte, que esses cobradores de impostos, normalmente, eles cobravam preços elevados, eles queriam enriquecer mesmo, então eles cobravam valores ilegais, eles faziam relatórios falsificados, para receber, para enriquecer, para roubar mesmo, né? Então, veja que existia esse problema. Eu não sei se você lembra de Zaqueu, que também era publicano, né? E quando ele se converte, ele fala para Jesus: se eu roubei de alguém, se alguma coisa eu tomei a mais de alguém, eu quero devolver 4 vezes mais.
Então, porque já era fama desses publicanos pegarem um valor a mais mesmo, já era fama, isso era corriqueiro de acontecer, né? Muito provavelmente Zaqueu, ele não falaria se ele não tivesse, algumas pessoas falam assim, mas Zaqueu disse sim, eu roubei, não quer dizer que ele roubava, mas se ele não tivesse roubado, por que ele ia mencionar isso quando Jesus fala que vai para a casa dele, né? Quando Jesus fala que vai pousar na casa dele, para que ele traria esse assunto, né? Então, muito provavelmente ele roubava, né? Muito provavelmente. E aí, ó, um judeu que consentia em trabalhar para Roma, poxa, ele era considerado imundo, né? Ele era menosprezado pelo povo judeu. Primeiro porque ele estava em contato direto com o gentio, estava em contato direto com o não judeu, então já era considerado impuro. E segundo, porque estava cobrando para uma nação que o oprimia. E aí Mateus, ele fala que ele era coletor de imposto, ele não esconde isso. E uma outra coisa que eu acho bem interessante em relação a Mateus é que ele não registra que Jesus, ele ofereceu um banquete para Jesus em sua casa. Quando Jesus o chama, ele oferece um banquete para Jesus, Jesus vai na casa dele. Eu costumo brincar com o pessoal na sala de aula, e lá é até mais tranquilo de brincar, né? Que você está vendo a reação das pessoas e tal. E eu costumo brincar com eles e falar: tudo que acontece de maneiro, de interessante, né? A gente às vezes quer publicar, quer falar, quer que todo mundo fique sabendo. Hoje em dia, então, em relação à internet, né, as postagens que as pessoas fazem de colocar as coisas legais que acontecem, né, quer divulgar as coisas legais. E às vezes a vida da pessoa está lá no fundo, mas ela está mandando uma foto legal, está postando, está mostrando que está por cima, e às vezes não é nada daquilo, né? E aí eu costumo brincar na sala de aula e fico pensando, gente, veja a humildade de Mateus. Você imagina você convidar Jesus para um banquete na sua casa e Jesus ir. Primeiro, Jesus foi na sua casa. Primeiro, você tem condições de fazer um banquete para Jesus. Jesus vem na sua casa. Imagina isso, né? Quantas fotos, quantas postagens que iam dar. E Mateus não menciona isso. Quem vai falar sobre isso é Lucas. Então, uma outra pessoa é que ficou sabendo, né? Porque Lucas não estava lá, né? Não estava lá, ele ficou sabendo. Então, vamos ver lá, Lucas, vamos ver aonde que está escrito. Lucas vai falar sobre isso. Deixa eu achar aqui. É Lucas 5:27. Lucas 5:27 vai falar assim. Vamos lá. Lucas 5:27 a 29. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Olha, ofereceu um grande banquete. Aí eu brinco na sala de aula o seguinte: gente, se for uma pessoa mega, uma pessoa na sua casa, você não vai tirar uma foto, vai postar, vai querer falar para todo mundo? Eu falei assim: vou chutar aqui, ó. Bispo Zé Elias foi na minha casa. Bispo Zé Elias. Quantas pessoas, né? Ah, o Bispo Zé Elias foi na minha casa, todo mundo tem que saber, eu vou postar e tal. Uma pessoa mega, né? Nosso bispo é uma pessoa mega. Foi na nossa casa, né? E aí, um privilégio. E aí, a gente às vezes quer postar, quer mostrar. Qual é a motivação também para fazer isso, né? A gente precisa sondar o nosso coração para saber qual é a motivação de querer mostrar, de querer postar. Eu sei que Mateus, ao menos para mim, me mostra ser uma pessoa humilde, né? De ficar quietinho, não explanar, não mostrar, né? Lucas foi quem escreveu que Mateus, ele convidou Jesus para um banquete na sua casa. E Jesus foi e assentou à mesa de Mateus para um banquete. Bem interessante, né? E aí, ó, veja bem.
Vida e ministério de Mateus. Pouco se fala de Mateus depois, né? Não sei se vocês perceberam isso. Ó, depois de Atos 1:3, ó, Mateus não é outra vez mencionado no Novo Testamento. Então não se fala mais de Mateus no Novo Testamento. Depois de Atos 1:3, da sua vida e ministério posterior, pouco se sabe, tá? Então, algumas pessoas falam que ele evangelizou na Etiópia, depois evangelizou na Macedônia, Síria, Pérsia. E não se fala sobre sua morte também. Algumas pessoas falam que ele morreu de morte natural. E outros afirmam que foi comemorado, não, que foi celebrado o seu martírio. Então, que ele foi martirizado, que ele morreu martirizado. Mas as escrituras não falam mais acerca de sua vida. Então, acerca da vida e ministério de Mateus, não se fala mais. Depois de Atos 1:3, ele não é mais mencionado. Então, não tem como ter certeza, né? Alguns acreditam que ele morreu de morte natural. Alguns acreditam que ele foi martirizado.